Colossenses capítulo 2, versículo 6, versículo 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Quem recebeu Cristo Jesus aqui? Amém? Ele está dizendo, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados. Diga comigo, enraizados e edificados. Olha para o teu vizinho e diga, você tem que viver enraizado e edificado nele, em Cristo, amém? E continua dizendo, firmado na fé, como foram ensinados, e transbordando de gratidão. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Esse texto, ele nos fala algo muito interessante. Ele diz que nós que recebemos a Cristo Jesus, devemos andar ou devemos viver de uma maneira específica. E ele diz assim, vocês devem viver enraizados. E esta palavra me chamou a atenção. Porque viver enraizado é viver com raiz. Amém? Viver enraizado é ter raiz. E quando a gente fala em raiz, a gente logo pensa numa planta, numa árvore. E você sabe que uma planta ou uma árvore não pode viver sem raiz. Porque é pela raiz que vem os nutrientes para a planta crescer. É pela raiz que vem toda a necessidade para aquela planta poder crescer e dar os seus frutos. E o apóstolo Paulo aqui não está dizendo diferente, ele está dizendo assim, que eu e você que aceitamos a Cristo, devemos ter raiz. Raiz em quê? Raiz em quem? Raiz nele. Diga para o teu vizinho, você tem que estar arraizado em Cristo Jesus. Enraizados em Cristo Jesus. Por que Deus está falando conosco desta maneira? Porque, irmão, é a raiz que vai fazer você ficar firme no momento da dificuldade. Vai depender da tua raiz você ficar firme no momento do vento forte. Na hora que o vento soprar, na hora que a tempestade vir, na hora que a tribulação acontecer, e vai soprar, e sopra forte, se você não tiver uma raiz profunda e consistente, o vento te leva, a tempestade te destrói, a prova, a tribulação acaba com você. Mas se você estiver enraizado em Cristo, oh aleluia, pode vir o vento sobre a sua vida, pode vir a tempestade soprar por você, você permanece firme no teu lugar. Por quê? Porque você está em Cristo Jesus, aleluia. Quando nós falamos de raiz, irmãos, nós estamos falando de vínculo. Preste atenção. Quando nós estamos falando de raiz, nós estamos falando de comprometimento. Não é qualquer raiz. Tem árvores que têm as suas raízes superficiais. E você pode ver que conforme vai passando o tempo, o vento vem, a tempestade vem aqui em Santos, e as árvores começam a cair.
Por quê? Porque a raiz envelheceu, a raiz secou, a raiz estava superficial, mas quando a raiz é profunda, passa o tempo, passa a dificuldade, passa a tempestade, passa muito vento, mas ela permanece ali, aleluia. Por quê? Porque ela tem vínculo com a terra. E da mesma maneira nós temos que ter vínculo com Cristo, irmãos. E quando eu falo em ter vínculo com Cristo, eu estou falando também de ter vínculo com o corpo de Cristo. Hoje nós estamos aqui para celebrar a morte e ressurreição, fazer memória do sacrifício de Jesus. E quando você come e participa do pão, Jesus disse assim: isto, mostrando o pão, é o meu corpo. Ele não está dizendo este, ele está dizendo isto. Ele está dizendo esse pedacinho de pão que você vai participar. Ele simboliza, sabe o quê? O corpo de Cristo. E participa dele quem tem vínculo com o corpo de Cristo. Amém? Olha para o teu vizinho e diga: você tem raiz em Cristo? Você tem raiz com o corpo de Cristo? Quantos nós vemos hoje em dia, irmãos? Pessoas que não formam raiz em lugar nenhum. Não formam raiz em Cristo e nem no seu corpo. É verdade ou não é verdade? A gente não vê? A gente vê pessoas que quando passa o vento, a pessoa some. Não é verdade? A pessoa some. Você está acostumado a ver a pessoa na igreja, a pessoa adorando, louvando, mas é só soprar o vento. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê Beltrano? Desapareceu. Por quê? O vento levou. Por que o vento levou? Porque não tinha raiz. Porque quem tem raiz permanece. Quantos dizem amém? Diga para o teu vizinho: quem tem raiz suporta a tribulação, a seca, a tempestade e dá fruto. Quantos dizem amém? Você quer ver? Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Se você não quiser abrir tua Bíblia, você pode ler aqui Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8. Veja que palavra tremenda esta, irmãos. Jeremias 17, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, e ele será, presta atenção, está dizendo que aquele que confia no Senhor será como árvore, aleluia, plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Estende o quê? Estende as suas raízes para o ribeiro. Ela, a árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga: você é essa árvore. Você é essa árvore. Você é essa árvore. Você é essa árvore. Árvore plantada junto às águas. Aleluia. Que tem as suas raízes, que estende-se até o ribeiro. Que água é essa?
Jesus disse para a mulher samaritana: eu sou a água da vida, e se você beber dessa água, jamais você terá sede. Aleluia. A árvore que tem raiz em Cristo, a árvore que tem raiz com o corpo de Cristo, pode vir o calor, pode vir a seca, porque ela não se abastece do lado de fora, ela não é regada somente pela chuva, a raiz dela busca as águas pelas quais a raiz está estendida e puxa tudo aquilo que ela precisa para suportar o calor do dia. Aleluia. Deus está falando, nós temos que ser esta raiz. Nós temos que ter esta raiz. Nós temos que ter vínculos, irmãos. Nós temos que ter vínculos com Cristo, comprometimento com Cristo e comprometimento com o corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que são comprometidas até certo ponto, tem outras que não querem se comprometer. Você vai pedir ajuda, vai falar: irmão, me ajuda nisso, irmã, me ajuda nisso, trabalha comigo nesse departamento, trabalha comigo nesta missão. Ah, pastor, eu não posso, ah, pastor, eu não consigo. Meu querido, você precisa ter raiz, você precisa ter vínculo, porque quando você tem vínculo, vem a tribulação, vem a perseguição, mas você permanece. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, a tua raiz está ligada no corpo de Cristo. E o corpo te ajuda a passar pelo calor do dia. Sabe qual é o grande problema das igrejas de hoje? É que as igrejas atualmente querem viver isoladas uns dos outros, querem ter a sua própria vida, querem ser independentes. Não, pastor, deixa eu vou sentar aqui na minha cadeirinha, começa o culto, eu adoro a Deus, eu canto, acaba o culto, eu vou embora. Não é assim. Você tem que ser como árvore plantada junto às águas. Olha para o teu vizinho e diga: Deus te plantou aqui. Deus te plantou aqui. Você não é mais uma mudinha dentro de um vaso que as pessoas carregam você para onde quer. Agora, plantinha, tu vai ficar aqui, agora você vai ficar aqui, agora você vai ficar ali. Não, Deus quer que você seja árvore plantada. Cutuca o teu irmão e diga: Deus está falando, irmão. Árvore plantada. Você não pode mais ser visita. Você tem que ser membro do corpo. Cutuca o teu irmão e fala: Deus está falando, irmão. Não pode. Não pode. Hoje a gente pergunta para certas pessoas: e qual é a tua igreja? Onde você vai? Ah, eu vou em tal lugar. Eu vou em tal lugar. Eu vou. Não, eu não perguntei onde você está indo. Qual igreja você pertence? Quem é teu pastor? Aonde você está plantado? Aonde você está dando fruto? Aonde está a tua raiz? Eu não estou falando que você não pode mudar de igreja. Pode. Pode. Pastor Ronaldo agora mudou, não é? Está no mesmo ministério, mas veio para cá. Pode. Na direção de Deus, pode.
Assim como nós ganhamos pessoas aqui, teve pessoas que saíram. Mas o que Deus está falando é que você tem que deixar de ser visitante e ser árvore plantada. Porque mudinha não dá fruto. Uma árvore plantada dá fruto. E não dá fruto só na época boa não. Porque a minha Bíblia está dizendo, e você leu, que a árvore plantada junto às águas, ela suporta o calor do dia. E as folhas são sempre verdes. E mesmo no ano da seca, não deixa de dar fruto. Irmão, não deixa de dar fruto. Irmã, não deixa de dar fruto. Qual é o fruto? Palavra forte essa. Mas eu sinto a autoridade de Deus de estar falando com você. Não é minha, é de Deus. Porque Deus está te cobrando. Raiz, irmão, raiz. Raiz, vínculo, comprometimento. É por isso que muitas pessoas não conseguem vencer a tribulação, não conseguem vencer a perseguição, não conseguem vencer o dia mau, o tempo de seca. Sabe por quê? Porque não fizeram raiz. Você tem que ter raiz, porque os teus filhos vão olhar para você e vai ver aonde está a tua raiz. Mas se você é uma pessoa itinerante, uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está colar. Não, querido. Deus hoje te traz para uma decisão. Seja árvore plantada junto a ribeiros e estende a sua raiz às águas que é Cristo. Se comprometa num departamento. Se comprometa com as irmãs. Cante no conjunto das irmãs. Se comprometa na cantina. Se comprometa na porta. Se comprometa para limpar. Se comprometa para evangelizar. Tenha vínculo. Se comprometa para tocar. Se comprometa para cantar. Tenha vínculo. Tenha comprometimento. Porque quando vem o dia mau, é esta raiz que vai te segurar. Porque se você anda solto, meu querido, qualquer ventinho que passa, você sai rolando por aí. É verdade ou não é verdade? Vocês estão comigo ou não? Deus está falando ou não está? Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo 14. Eu estou lendo o versículo conhecido aqui. Jó 14, versículo 7 ao versículo 9. Oh, aleluia. Está boa a palavra de Deus hoje. Está boa. Eu sinto Deus aqui, meu corpo treme. Da glória de Deus que está nesse lugar. Porque Deus vai mudar situações aqui hoje, viu? Deus vai mudar vidas aqui hoje. Se você vem buscando uma resposta, Deus está te respondendo. Se você veio hoje aqui, Deus fala comigo, eu preciso de uma direção, Deus está te dando direção. Seja como árvore plantada. Não é vasinho de decoração. Olha para o teu irmão e diga, não é vasinho de decoração, irmão. Eu sei que você é bonitinha. Eu sei que você é bonitinho. Eu sei que vocês são uma gracinha. Eu gosto de olhar vocês aqui. Vocês são tão bonitinhos. Mas vocês não podem ser vasinho de decoração. Vocês têm que ser árvore plantada. Jó 14, versículo 7 ao 9. Amém? Diz assim: porque há esperança
para a árvore. Olha para o teu vizinho e diga: tem esperança para você, irmão. Amém? Há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar. Oh, aleluia. Tem gente que diz: ah, pastor, eu sou árvore cortada. Me cortaram, passaram o serrote em mim, me machucaram. Deus está dizendo: ainda que você seja árvore cortada, tem esperança para você. Mas olha só, por que tem esperança? Ainda que torne a brotar e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz. Olha, está falando o que? De raiz. Raiz envelhecida. E morra o seu tronco no pó. Contudo, oh aleluia, eu gosto dessa parte, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas brotará, lançará os seus ramos como uma planta nova. Aleluia. Mas perceba que essa árvore que foi cortada, ela tinha algo que nós temos que ter. Sabe o que é? Raiz. E ainda que a raiz estivesse envelhecida e o tronco já tivesse morrido, quando a raiz sente o cheiro da água, oh aleluia, meu querido. Quando você está com a tua raiz em Cristo, você sente o cheiro da água. Sabe o que acontece? Brota de novo uma planta nova. Coisas novas Deus faz na tua vida. O que foi cortado, mas Deus está pronto para te dar algo novo. Há esperança para você. Há esperança. Por quê? Porque tem raiz. A vida de Jó foi cortada. Lhe cortaram os filhos, lhe cortaram os bens, lhe cortaram a saúde, lhe cortaram os amigos, porque aqueles que ele estava do lado não eram amigos. Lhe foi cortado. O calor chegou, a tribulação veio, o dia mau aconteceu na vida de Jó. Mas Jó tinha raiz. Levanta a tua mão e diga: Jó tinha raiz. Oh, aleluia. E a raiz de Jó não estava nos amigos. A raiz de Jó não estava nos bens. A raiz de Jó não estava em outras pessoas. A raiz de Jó estava em Deus. E ainda que tivesse sido cortada, o Espírito de Deus falava para Jó: tem esperança para você. Olha para o teu vizinho e diga: tem esperança para você. Ah, meu querido, basta a tua raiz estar com vínculo em Cristo. Você tem que ter raiz, porque é a raiz que faz a diferença. E eu pergunto para você nesta noite: aonde está a tua raiz? Tua raiz está onde? Na vida financeira? E se cortar a vida financeira, com que sobra? A minha raiz está nas pessoas. E se Deus corta as pessoas, como é que fica? Você sobra o quê?
minha raiz está no trabalho, minha raiz está nisso, está naquilo. Oh, meu querido, coloca a tua raiz em Cristo. Aleluia. Em Cristo tem que estar a tua raiz. Amém? E aqui, ó, está o corpo de Cristo. Aleluia. Unidos pelas suas juntas e medulas, diz a palavra. Olha para o teu irmão e diga: você pode não gostar de mim, mas eu faço parte do mesmo corpo que você faz. Diga para ele: a minha raiz está no mesmo lugar que a tua está. Porque a nossa raiz está em Cristo. Olha o que Paulo disse lá: assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados em Cristo. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas não querem se comprometer. As pessoas não querem namorar, as pessoas não querem mais noivar, as pessoas querem ficar solteiras, não querem mais casar, as pessoas não querem mais função na igreja, porque vai ter cobrança. As pessoas não querem mais se comprometer com nada. Sabe por quê? Não querem ter raiz. Mas é por isso que vira e mexe, você vê árvore caindo para a direita, árvore caindo para a esquerda, árvore caindo para frente, árvore caindo para trás. E dependendo do tamanho da árvore, ela machuca e fere outras árvores. Mas a árvore que tem raiz, ela não se move. Vem o vento, ela pode até se curvar um pouquinho, mas ela não se move, ela permanece. Levanta a tua mão e diga assim comigo: quem tem raiz, ainda que seja cortado, vai brotar de novo. Aleluia. Porque eu vou te dizer, eu vou profetizar na tua vida hoje. Olha, se alguma coisa foi cortada na tua vida e você tem raiz, e a tua raiz está em Cristo, vai acontecer algo novo na tua vida. Já vou partindo para o final. Agora diga comigo: quem não tem raiz permanece por pouco tempo, porque não suporta a tribulação. Pastor, está na Bíblia isso, tá? Veja o que está escrito lá em Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. Você não vai poder dizer que o pastor não usou a Bíblia hoje, que contou historinha. Não, está aqui. Amém? Mateus 13, 21. 20 e 21. Diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso. Aqui Jesus está falando sobre a parábola daquela semente que cai nos 4 tipos de terreno, entre os espinhos, à beira do caminho, se cai numa terra fértil ou se cai numa terra cheia de pedras. E ele explica depois para os discípulos cada um daqueles terrenos. E ele começa a dizer aqui: olha, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Quantos estão ouvindo a palavra aqui? E quantos estão recebendo com alegria a palavra aqui? Ele está dizendo: olha, a semente que cai em terreno pedregoso, ouve a palavra, recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz. Oh meu Deus, não tem o quê? Não tem o quê? Não tem raiz, permanece por pouco tempo.
quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Vocês não vão dar glória a Deus, não? Quem não tem raiz é assim. Recebe a palavra, ouve a palavra, recebe com alegria. O culto foi uma bênção. Eita, pregação abençoada. Mas o terreno está cheio de pedra. E terreno cheio de pedra, a raiz não consegue, a plantinha não consegue perfurar aquelas pedras e alcançar a terra para estender as suas raízes. Amém? E ele diz que quando vem a tribulação, a perseguição, não permanece. Porque quem não tem raiz, não permanece. Olha para o teu vizinho e diga, você tem raiz? Oh, glória! Tem raiz, irmão? Está vinculado ao corpo de Cristo? Ou você é um eterno visitante? Está com vínculo? Está comprometido? Então você está dando fruto. Porque só dá fruto aquele que tem raiz. Aonde estão os teus frutos? Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. E se não dá fruto, o que acontece? Corta. Corta para que dê mais fruto. O Espírito Santo pergunta para você: aonde estão os teus frutos? Está reclamando da seca? Está reclamando da tribulação? Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou encerrar com uma historinha para você. Para você entender que o tempo de seca vem para firmar tua raiz. Não é para te derrubar. Não é para te matar. Mas é para você firmar a raiz. Diga para o teu vizinho, você tem que firmar a raiz, irmão. Eu vou contar essa historinha que é bem rápida, mas que você vai entender. Havia um jovem que olhava pela sua janela. Eu li essa história há muitos anos atrás. Ele olhava para a sua janela e ele via os dois vizinhos, um de cada lado. Os dois vizinhos plantavam árvores nos seus terrenos. Colocavam as mudinhas de árvore e plantavam. O vizinho da direita todo dia regava aquelas árvores. O vizinho da esquerda regava uma vez por semana as árvores dele. E ele levantava toda manhã e via o da direita regando, olhava para o da esquerda, e o da esquerda só regava uma vez por semana. Até que ele não se conformou e foi conversar com o vizinho da esquerda. O vizinho da esquerda era um médico. E ele tinha uma teoria interessante. Ele falou para aquele jovem: você tem razão, eu só rego as minhas árvores uma vez por semana. E o jovem falou: mas o outro vizinho aqui, ele rega todo dia. E as plantas dele estão bonitas, mas as suas não estão crescendo como as dele. Não será porque o senhor está regando só uma vez por semana? E aquele médico olhou para ele e falou: olha, eu tenho uma teoria, que se eu der água para ela todo dia, ela não vai buscar água com as suas raízes. Se a água vir fácil na vida dela, ela
ela não vai estender as suas raízes para buscar água e nutrientes que precisa. Porque quando ela busca água debaixo da terra, ela vai ao mesmo tempo aprofundando as suas raízes. Olha que interessante. Diga para o teu vizinho, está vendo, irmão? Que as coisas não vêm fácil durante cima, às vezes não. E isso vai fortalecer, porque as raízes dessas árvores não vão ficar só na superfície, elas vão ter uma raiz aprofundada. Mas aquele jovem não acreditou muito, ele falou, só o tempo vai dizer. Aquele jovem, ele mudou de cidade, mudou de estado, foi estudar fora, trabalhou fora por muitos anos. E depois de passado muitos anos, ele veio visitar aquela cidade onde ele morava. E deu na cabeça dele de passar em frente à casa que ele morava. E quando ele passou em frente à sua casa, a casa que ele viveu, quando ele era jovem, ele reparou que o vizinho do lado direito não tinha mais nada plantado. Mas ele reparou que o vizinho do lado esquerdo tinham árvores frondosas e grandes. E ele perguntou para uma pessoa que passava, escuta, o que aconteceu aqui? Porque eu morei aqui muitos anos e os dois plantavam árvores. E aquele rapaz falou assim, não, é que um tempinho atrás veio uma grande tempestade com ventos fortes. E este terreno aqui do lado direito, todas as árvores caíram e foram arrancadas com o vento. Mas as árvores do lado esquerdo, nenhuma delas caiu. Sabe por quê? Porque ela tinha raízes profundas. Porque a dificuldade de conseguir água fez com que ela aprofundasse as suas raízes. Qual é a lição para mim e para você nessa noite? Quando vem o tempo da seca, querido, não saia voando por aí. Não saia correndo para um lugar e para outro lugar. Estenda as tuas raízes aonde você está, em busca de Cristo Jesus. É no tempo da perseguição que você tem que buscar mais. É no tempo da tribulação que você tem que orar mais. É no tempo da dificuldade que você tem que buscar mais água. A água da onde? A água do ribeiro. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor são como árvores plantadas junto às águas, que estende as suas raízes aos ribeiros. E quando vem a seca e o calor, elas não se dobram, elas não caem, porque elas têm raízes. Ela tem raiz. Olha para o teu vizinho e diga, aonde está a tua raiz? Fica de pé em nome de Jesus.